Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos à hora da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A História de Jó. A História de Jó. Você já ouviu falar da história de Jó? Eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem o que aconteceu com o servo de Deus Jó. No livro de Jó, um resumo, são vários capítulos. A palavra diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Um dia, foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles, também, Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantastes um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra? Estende, porém, um pouco a tua mão em todos os teus bens, para ver se ele não te lançará maldições na cara. Então, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está a teu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e fez cair desgraça em toda a riqueza de Jó, inclusive tirando a vida de seus filhos. Então Jó levantou-se, rasgou-se as vestes, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se novamente ao Senhor, entre eles veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçastes contra ele, para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás que ele não vai amaldiçoar-se na cara.
Pois bem, disse o Senhor a Satanás, faze o que quiseres com ele, somente poupa-lhes a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E apesar de tudo, Jó não pecou com os seus lábios. Depois chegaram 3 amigos de Jó e ficaram questionando o seu comportamento em relação às desgraças que haviam ocorrido. Diziam que a culpa de tantos males era de Jó. E Jó sempre respondia que ele era inocente. Então o Senhor mudou a sorte de Jó. Restituiu-lhe todos os bens, o dobro do que antes possuía. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas lindas. Jó viveu ainda 144 anos. E assim termina um resumo da história de Jó, queridos irmãos. Vamos recordar esse resumo. Jó era íntegro e reto a Deus e mantinha-se afastado do mal, fugia do pecado. Ele era, pois, o mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Ele era o mais rico. Deus tinha dado tanta coisa para ele, ele era muito rico. Tinha animais, terras, servos, trabalhadores, tudo ele tinha. Um dia, Satanás foi na presença de Deus e o Senhor Deus disse a Satanás: de onde vens, Satanás? De onde você está vindo, Satanás? Aí ele respondeu: acabo de dar umas voltas na terra. Eu estava sondando a terra. Aí o Senhor aproveitou e falou assim, ó. O Senhor disse: reparaste no meu servo Jó? Lá na terra você viu meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e afaste-se do mal. Satanás então respondeu ao Senhor: Senhor, é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele? O Senhor não protege ele? De sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos? O Senhor não abençoou as obras da mão de Jó? E os seus bens cresceram na terra? Estende, Senhor Deus, estende, porém, um pouco a tua mão em todos os seus bens, nos bens de Jó, para ver se Jó não te lançará maldições na cara. Satanás tentou a Deus, provocando a Deus. Então o Senhor Deus disse a Satanás: Pois bem, Satanás, tudo o que ele possui está a teu dispor. Pode descer lá e tocar nos bens de Jó. Contra ele mesmo, porém, não estende a mão, não toca no meu servo Jó, mas pega todos os bens de Jó.
E Satanás saiu e foi lá. E fez cair desgraça em toda a riqueza de Jó, inclusive tirando a vida dos seus filhos. Fez uma casa cair em cima dos filhos e todos eles morreram. E arrancou toda a riqueza de Jó. Então Jó levantou-se, rasgou-se as vestes, raspou a cabeça, caiu no chão e, prostrado em adoração a Deus, falou: Nu saí do ventre, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Jó, mesmo na desgraça de ter perdido tudo e até os filhos, ainda adorou a Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do teu agrado, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Aí, queridos irmãos, Satanás outro dia voltou para lá para o céu, e foi conversar com Deus. E Deus perguntou: de onde vem Satanás? Ele respondeu: acabo de dar umas voltinhas lá na terra. Fui lá novamente na terra dar umas voltinhas lá. Aí o Senhor provocou Jó de novo. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Se olhou para o meu servo Jó de novo, Satanás? Na terra não há outro igual. Ele persevera em sua integridade. Ele mantém-se íntegro a mim. Tu, porém, você, Satanás, porém, me atiçasses contra ele, contra o meu servo, para eu afligir sem motivo. Você fez com que eu permitisse que você fosse lá e destruísse, tirasse todos os bens dele e matasse os filhos dele. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, pele por pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos. E então verás se ele não vai amaldiçoar-te na cara. Pele por pele, Deus. Tá? O homem faz tudo para salvar a sua vida. Atinge ele na carne e nos ossos e vai ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus respondeu a Satanás: pois bem, disse o Senhor a Satanás, faze o que queres com ele. Pode descer lá, pode atingir a saúde de Jó. Somente poupe-lhe a vida. A vida você não tira, mas tira a saúde de Jó. E Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Encheu ele de chagas malignas, de pus, aquelas doenças malignas no corpo inteiro. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com o caco de telha. Ele pegava um pedacinho de casco de telha e ficava raspando o corpo inteiro o pus que estava saindo do corpo dele. Aí apareceu a mulher de Jó. A esposa de Jó apareceu e disse para Jó: ainda continuas na tua integridade para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez por todas. Porque você está vivo. Amaldiçoa o teu Deus e morra, Jó. Morra. E Jó respondeu: falas como uma insensata. Mulher, você está falando como uma mulher insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Ora, se Deus nos dá tudo, por
que também não podemos passar por momentos difíceis? E apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Depois apareceram 3 amigos e começaram a questionar Jó, jogando a culpa no Jó, que todas as desgraças que estavam acontecendo era a culpa dos pecados de Jó. Mas só que Jó era íntegro, Jó não tinha pecado contra Deus. E ele questionava: não, eu não pequei contra Deus, eu não pequei contra Deus. Então, no final do livro de Jó, Deus se demonstra na presença de Jó e conversa com Jó, e o Senhor Deus mudou a sorte de Jó. Fez mudar a sorte de Jó, tirou ele da desgraça e voltou-lhe uma vida totalmente melhor. Constituiu-lhe todos os bens, deu-lhes todos os bens, o dobro do que eles tinham no passado, antes de Satanás tocar. Devolveu para ele o dobro dos bens do que ele tinha. Os amigos, os servos, tudo foi devolvido em dobro. O Senhor abençoou Jó no final da sua vida, mais do que no princípio. Deu muito mais bênção no final da vida. E Jó, Deus deu também para Jó novos filhos. 7 filhos e mais 3 filhas, as lindas, mais lindas lá daquela região. Voltou a dar mais filhos, porque Satanás tinha tirado os filhos de Jó. Agora Deus fez com que ele tivesse mais filhos. E Jó viveu ainda 144 anos adorando e servindo a Deus. Porque Jó era um homem justo e íntegro e fugia do pecado. Essa é a história de Jó, queridos irmãos. Um exemplo para todos nós. Mesmo que Satanás um dia venha tirar as coisas que nós temos, a nossa saúde, o nosso bem-estar, tocar na nossa família, acredite que um dia Deus vai fazer justiça e Deus vai retribuir a Satanás e a você tudo que Satanás tirou. Amém? A paz.